Vou ler. Versículo 1 do capítulo. Alguém ajuda a Sueli a encontrar aí? Ela está procurando. Aqui, irmã Sandra, ajuda ela aí, para ela acompanhar. A preta vai ajudar? Eu vou esperar você encontrar, tá bom? Que eu quero que todos acompanhem. Por que eu faço questão que todos acompanhem? É para que você compreenda que a palavra não é minha. Às vezes a gente ouve e diz assim, será que é isso mesmo? Será que é dessa maneira que está escrito? Para que você não tenha dúvida, eu quero que todos acompanhem. A minha Bíblia talvez tenha uma tradução diferente da sua, mas isso não quer dizer que a minha está dizendo uma coisa e a sua está dizendo outra, não. Se preocupa não, que é a mesma coisa. Capítulo 12, versículo 1 diz: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanime quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque o filho qual o filho que a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Somente até aqui. Vou pedir que você curve a sua cabeça só mais um minutinho. Deus, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, nessa noite, que o Senhor, ó Deus, com tua infinita misericórdia, possa, ó Pai, falar conosco através desta palavra que aqui foi lida. Deus, essa palavra ela não é minha, Senhor, essa palavra ela é tua. E eu quero me colocar, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Instrumento esse, ó Pai, a qual, ó Deus, o Senhor venha usar da maneira que o Senhor desejar. Eu não tenho entendimento, Senhor, de nada, Deus, mas eu tenho aqui, Senhor, a minha vida e a minha boca, para que o Senhor use, ó Deus. Pai, a tua palavra diz que as coisas do Senhor, ela é considerada loucura para aqueles que o não conhecem. Então que nessa noite, Deus, nós possamos compreender como as pessoas sábias e pessoas, ó Deus, que está com o coração como terra fértil, pronto a receber uma semente, e que essa semente ela brote e dê muitos frutos, em nome de Jesus, é o que eu oro e te peço, Pai. Amém? Essa semana, eu andei tendo umas brigas com Deus, não foi diferente de você, Carol, alguns questionamentos, eu vindo na ministração aqui. E qual filho que não briga com o pai quando ele quer alguma coisa, né? Tem filho que é rebelde mesmo, vai lá e reclama e questiona por quê. E eu tive umas brigas com Deus essa semana, porque eu queria algumas respostas dele e ele não estava me dando. A gente pensa que quando a gente pede, é obrigado ao pai responder na hora, né?
E eu tiro isso pelo meu filho. Quando o Mateus me pede alguma coisa que eu digo não para ele, ele se irrita, começa a correr, bater nas coisas. Eu não fiz isso com Deus, mas eu fiquei de bico para ele. Eu fiquei muito nervoso com ele. E quando foi, se não me engano, foi terça-feira, eu deitei para dormir, eu não conseguia dormir. E era 2 horas da manhã, eu não tinha pregado o olho. Aí eu falei, preciso falar com Deus, o que é isso? Eu tinha brigado com Deus um dia antes, na segunda-feira, e na terça-feira, eu não consegui dormir. Aí eu falei, vou falar com Deus. 2 horas da manhã eu não tinha dormido. Eu fui para a minha sala, a Adriana estava dormindo, o Mateus dormindo, eu falei, para não incomodar eles, eu vou para a sala. E eu fui para a sala e eu peguei o meu telefone, eu coloquei um louvor, e eu comecei a orar, e eu comecei a falar com Deus. E eu sei que eu entrei numa conversa tão profunda com ele, quando eu olhei no relógio, já eram 2h48, e eu estava falando com ele, e parecia que tinha só 2 minutos que eu estava ali. E eu comecei a expor para o Senhor a minha situação, e eu comecei a falar com ele, Deus, eu te conheço, não apenas de ouvir falar, Pai, mas eu te conheço por algumas experiências que eu tenho tido contigo. E por que, Deus, que eu estou te pedindo algo, por que eu estou clamando a Ti, e o Senhor não está me respondendo? E eu comecei a ser rebelde mesmo com Deus. E às vezes é isso que Deus quer de nós. Essa revolta mesmo, ir lá e questionar e perguntar, mas falar com Ele. Porque a gente muitas das vezes ignora que Deus ele é um ser que ouve, é um ser que nos compreende, e a gente fica pedindo para os outros orarem por nós e esquece que a gente tem acesso, como a Joyce ministrou aqui. Se você prestou atenção no que ela falou, ela disse que Deus nos deu acesso até Ele. Jesus nos deu acesso até Deus. E eu comecei a questionar Deus, falar com Deus, Deus, mas por quê? E eu ouvi uma voz, eu perguntava para Deus assim, eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer, o que está precisando para que o Senhor me responda? Danilo, eu ouvi uma voz nitidamente dizendo assim, vem Espírito. E aí eu comecei de novo, Carol, orando, e eu ouvi uma voz que dizia, vem Espírito. Eu falava, mas o que tem a ver, vem Espírito? E eu começava a falar com Deus, e eu orando, eu intensifiquei a minha oração. Eu fiz que na irmã Sandra, eu rolei no tapete, irmã Sandra, da minha sala. Eu comecei a questionar ele, falei, Deus, mas por que, Senhor? A gente tem orado, a gente tem feito tantos pedidos ao Senhor, e a gente vai lá e a situação não muda, Deus. Porque eu te conheço, não é apenas de ouvir falar, Deus, eu tenho tido contigo alguns momentos de relacionamento direto contigo. O que está faltando para o Senhor me responder? E a voz vinha, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E o Senhor me fez compreender. E eu entendi que nós precisamos buscar mais o Espírito Santo de Deus para Ele nos responder. E não era que Deus não estava me respondendo. Deus ele estava me respondendo. E eu só consegui entender isso no outro dia, meio-dia. Lá no meu serviço. E eu lembrando do que eu tinha falado com Deus, e o Espírito Santo falou para mim, eu estou te respondendo, mas eu preciso que você busque mais de mim para que você compreenda e ouça a minha voz. Querido, Deus ele ouve a tua oração. O Senhor não está de ouvidos tampados para você. Só que falta discernimento para nós conseguir entender o que Ele está falando. E nem sempre Deus vai responder da maneira que você quer. E aí eu entendi, e Ele falou para mim, filho, não é do jeito que você quer. Eu sei que você tem tido comigo um relacionamento, mas o momento agora é de você passar por isso, para que você amadureça e para que você entenda o que eu faço e para que você veja. E me veio à mente, Carol, uma oração que eu tinha feito para Deus, e a gente às vezes ora para Deus e a gente esquece. E eu tinha feito oração para Deus justamente dessa maneira. Eu falei, Senhor, eu não quero apenas subir no teu altar, pregar e não ter experiências contigo para contar para os outros. Deus, eu quero ter testemunhos para contar.
E aí, Carol, me veio essa lembrança, falei, por que eu pedi isso para Deus? Agora Ele está me testando. Ele está me fazendo eu passar por uma situação para que a glória dele seja manifestada através disso que eu estou passando. Então eu quero te dizer nessa noite que isso que você está passando não é que Deus não está vendo você, não é que Ele esqueceu de você. É para que a glória do Senhor se manifeste através da tua vida. E eu orei para Deus, Senhor, eu quero te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de viver experiências contigo. Então tome muito cuidado com as suas orações, com o que você pede para Deus. E aquela voz, vem Espírito, vem Espírito. E aí eu comecei a entender, eu falei, eu estou agindo com meu raciocínio carnal. E o Senhor dizendo, não, você precisa olhar pelo lado espiritual. E o Espírito Santo, querido, é quem nos convence do que é estar passando por algo com Deus e sem Deus. E aí eu comecei a acalmar o meu coração, comecei, Carol, a me confortar, porque eu estava com medo. Eu estava com medo, eu estava desesperado. Eu comecei essa semana a mandar mensagem para algumas pessoas, e eu falando, gente, me ajuda em oração, porque a situação está difícil. E eu estou desesperado. Foi com essas palavras mesmo que E o Espírito disse assim para mim, vem Espírito, chama o Espírito Santo que Ele vai te fazer entender, te fazer compreender. É para isso que o Senhor deixou o Espírito Santo. Na palavra dele diz assim, que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Sabe o que ia acontecer se o Espírito Santo não estivesse aqui intercedendo por nós? Quando nós estivéssemos passando por um momento de angústia, de dificuldade, de aflição, a gente ia fazer o quê? A gente ia tentar resolver com as nossas próprias mãos. E se a gente não conseguisse, sabe o que a gente ia fazer? Muitos iam tirar a sua própria vida para tentar amenizar o sofrimento. Existem pessoas que acham que para amenizar o sofrimento dela, ela precisa morrer para pôr um ponto final naquilo. E o Espírito Santo de Deus é quem chega e diz, espera mais um pouquinho, acalma um pouquinho, chora, chorar faz bem, chora mais um pouco. Tem um louvor que diz assim, né? Quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus, chora para o Senhor mesmo, rola no chão da tua casa, começa a se desesperar mesmo e clamar ao Senhor, porque na palavra deles está escrito assim, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas que estão ocultas, que os teus olhos não conseguem ver. E o Senhor conseguiu me mostrar isso essa semana, e Ele me disse assim, é necessário que você passe por isso, é necessário que você passe esse processo. Eu quero ler com você, quero começar de novo, tudo que a gente lê, versículo por versículo agora, porque tem uma parte que chamou muito a atenção e falou muito comigo nessa palavra. E eu achei contraditório, por isso que eu vou compartilhar isso com vocês. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse primeiro versículo vem dizendo que nós estamos rodeados de testemunhas. E vem mandando a gente correr uma carreira com paciência. Meio contraditório, né? Correr com paciência só em câmera lenta, né? Não dá para compreender às vezes as coisas do Senhor. Correr com paciência. Por isso que a gente tem que pedir ao Espírito Santo. Por isso que quando eu estava fazendo a oração, ele dizia, vem Espírito, vem Espírito. A pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus começa a dizer, cara, esse Deus de vocês é louco. Como que ele pede para alguém correr com paciência?
Não dá para correr com paciência, gente. Correr é com pressa, não é com paciência. Com paciência é andar. Mas o que isso significa? Essa carreira que nos é proposta, como está escrito aqui, não é uma carreira de você correr desesperado, mas é você prosseguir, andar, caminhar na direção do Senhor. E vem dizendo assim, tem uma nuvem de testemunha, ou seja, tem pessoas olhando ao redor o que você está fazendo. Se nós somos servos do Senhor, se nós servimos a um Deus que tudo pode, se nós servimos a um Deus que pode fazer um morto ressuscitar, por que que nós vamos nos desesperar? E ele vai dizendo assim, olha, tem um monte de gente olhando para vocês. Eles estão olhando o que vocês estão fazendo. Então, queridos, nós somos representantes de Cristo, nós somos servos do Senhor. Não se desespere. O que isso significa, essa carreira com paciência, é tipo, siga o teu caminho, mas você não precisa se desesperar que você vai chegar no final. Não precisa você se desesperar, apenas caminha. Tem um monte de gente olhando para você. Se você vai olhar para a esquerda, se você vai olhar para a direita, se você vai retroceder, se verdadeiramente você crê no que você está fazendo, porque não tem sentido nenhum alguém falar de Deus se essa pessoa não crê em Deus. Não tem sentido nenhum você sentar no banco de uma igreja se você não acredita no Deus que você está saindo da sua casa para vir servir. Então ele vem dizendo assim, presta atenção, você é meu servo, você anda comigo, então tem um monte de gente olhando para você, olha o que você vai fazer, presta atenção no que você vai falar, para que você não se contradiza com suas palavras, e corre a tua carreira prosseguindo para o alvo. Tudo isso resume-se em não desista, continue, põe o pezinho no acelerador, corra com paciência. Correr com paciência é isso. Ontem, eu saí do meu serviço naquela chuva, chovendo demais, e o meu carro está com os pneus muito careca. E aí eu fiz uma curva assim, que ela é subida, mas é bem inclinada. E aquela chuva, e eu acelerei mesmo, e quando eu fiz a curva, eu só senti o carro ficar mais leve, Luan. E eu não entendi. Quando eu vi, era uma mão única e ela tinha duas pistas. Eu ia pela pista da direita, quando eu dei por mim, eu já estava na pista da esquerda. O meu carro saiu de lado, perdi a direção e eu fui para a pista da esquerda e eu já estava quase saindo. Se fosse descendo, o carro tinha rodado e eu tinha literalmente, não estava tão, devia estar o quê? Uns 60. Então, queridos, não precisa pressa. Para que pressa? A pressa só atrapalha. Eu saí acelerado com tudo e o carro, eu perdi o controle. O que isso quer dizer? Às vezes o controle não está nas suas mãos. E a gente correndo, acelerando, esquece, cara, não corre, o controle não está na sua mão. Se você acelerar, você vai perder o controle. E se você perder o controle, como diz o povo lá no Nordeste, vai tudo por água abaixo. Não adianta bater na cuia depois do pinto morto. Poucos entenderam, vou explicar para vocês. Lá no Nordeste o pessoal tinha uma superstição, que às vezes os pintinhos das galinhas quando nasciam, às vezes uns, por algum motivo, tinham alguma doença e ficavam meio perturbadinhos, e aí o que o pessoal fazia? Eu colocava embaixo de uma bacia e batia, o pinto se assustava e na hora que levantava o bichinho saía correndo. E aí o povo criaram um ditado, não adianta bater na cuia depois do pinto morto. Então, não adianta você se desesperar se você perder o controle. Deixa Jesus no controle, querido. Gente, as minhas ministrações, elas sempre entram um jargão do Nordeste ou alguma coisa, nem todos vão entender. Mas amém. O Senhor sabe o que fala, né? E nós não sabemos o que diz. O versículo 2 vem dizer assim, ó. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe o que acontece com a gente? Sabe por que a gente perde a bênção muitas das vezes?
Porque a gente não faz isso aqui, ó. A gente não despreza a afronta. Deus cuida de cada detalhe na nossa vida quando a gente fecha a nossa boca. Preste atenção que esse versículo vem dizendo aqui, não é a palavra minha. Tudo isso que eu... Opa, estou derrubando o microfone aqui. Tudo isso que eu contei foi o que aconteceu comigo, mas ele vem dizendo aqui no versículo, na palavra dele, que ele suportou as afrontas, que nós lemos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Começa a desprezar as afrontas contra a tua vida no teu trabalho. Começa a desprezar as afrontas contra a tua vida dentro da tua casa. Começa a desprezar as afrontas contra a tua vida no quintal da tua casa, lá no teu vizinho perturbado, usado pelo diabo. Começa a desprezar as afrontas talvez de alguém da sua família próximo de você, que Satanás, quando ele quer usar alguém, ele não olha para quem ele vai usar não, ele usa do nosso lado, é marido, é mulher, é filho, quem der lugar ele usa. Satanás é mentiroso, safado e sujo, mas o Senhor vem dizendo, despreza, começa a ignorar as afrontas, para você ver o que vai acontecer na tua vida. E eu ignorei as afrontas no meu serviço, e hoje estou glorificando ao Senhor, dizendo, Deus, muito obrigado, porque hoje eu não estou mais com aquele sentimento, eu vou ter que olhar para a cara daquela pessoa. Eu cheguei no meu serviço e falei, Senhor, me dá louvores para me cantar hoje aqui, Pai, porque eu estou com vontade de cantar hoje aqui, ó Deus, de alegria. Gente, tem pessoas que é tão usada por Satanás, que você, parece que quando ela sai, os capeta que estavam nela, além de ir embora, os outros que estavam planejando vir também vai, porque é uma paz tão grande. Começa a fazer o que o Senhor está te orientando nessa noite. Versículo de número 3, vem dizendo assim, ó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. Às vezes a gente enfraquece e desanima por isso. Porque a gente fica relutando, tentando resolver com as nossas próprias mãos. Se vier eu vou falar um monte. Se falar comigo vai ouvir. E aí a gente fica falando essas coisas e a gente desfalece na nossa fé. Queridos, para que a tua fé seja colocada em ação, para que a tua fé ela tenha efeito sobre os atos da tua vida, você precisa muitas das vezes se calar. Tem o tempo de falar. Eu comecei a falar depois que foram embora. Aí eu falei com Deus, eu e Deus lá, eita Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Por que o Senhor fez isso comigo, Deus? Eu vou pedir aquilo que eu queria, Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me deu isso, o Senhor vai me dar aquilo também. Aí você começa a falar, mas espera o tempo. Corre a carreira com paciência aí, que nem nós lemos no outro versículo. Acho que eu vou derrubar esse negócio aqui, deixa eu puxar, gente, está balançando aqui. Versículo de número 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desanime quando por ele for repreendido. Essa parte é ruim. Tinha a parte boa, agora vem a parte ruim. Porque o pai é assim, o pai ele faz coisa boa, mas faz umas coisas ruins também para nós. Que para nós é ruim, mas de ouvir, mas depois a gente vê, não, Deus não era ruim não, era bom. Mas eu pensava que era ruim. Que é essa parte aqui. Que muitas das vezes a gente despreza a correção do Senhor. O carinho, quem não quer receber carinho, né? Mas como diz lá no norte, chibatada ninguém gosta, né? E quem aqui não levou uma surra assim, que depois de grande agora, que você amadureceu, você diz assim, ah, meu pai, minha mãe, se não fosse aquela surra, hoje eu não seria quem eu sou. Duvido.
Eu duvido. Só se você for muito hipócrita para você não confessar, porque cara, uma vez eu levei uma surra e quando eu levei uma surra, eu falei, sabe o quê? A minha mãe disse assim, meu filho, eu me arrependo até hoje. Oh Deus, até de lembrar me dói. Eu falei, minha mãe disse assim para mim, você está levando essa surra, sabe por quê? Porque é melhor você aprender com seus pais do que você aprender com o mundo. Sabe o que eu disse? Eu prefiro aprender com o mundo. Enchi a boca para dizer isso. E sabe quando que eu lembrei disso? 17 anos depois. Quando eu estava chorando, querendo meu pai e minha mãe do lado, passando a situação, eu lembrei do que eu disse. Eu falei que eu preferia aprender com o mundo. Ô pai, mãe, por que você não está aqui para me dar outra surra de novo? Porque eu preferia a surra do que o que eu passei. Então não despreze a correção do Senhor. Não despreze a correção do teu pai. Quando a chibatada doer mesmo, diga assim, eu mereci. Nenhuma surra de um pai, ela é para que o filho se perca, ou que o filho fique com ódio, ou que o filho se vire contra o pai, não. Todas as surras que a gente leva dos nossos pais, é para que a gente seja melhor. Então se você estiver levando a surra do pai aí, do nosso Pai Celestial, saiba que é para que você se torne alguém melhor depois. Então não despreze a correção do Senhor. Versículo 7. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho. Porque qual filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se está doendo aí, é o Senhor dizendo, você é meu filho. Você está tendo que passar por isso porque você é meu filho, você não é adotado. Você é meu filho. O Senhor te diz nessa noite que você não é adotado. Você é filho dele. Você não é bastardo. Então se você está chorando, se você está sentindo a dor aí da correção do teu pai, é porque ele te ama. E nem tem um louvor que o pastor Ronaldo canta muito aqui, né? O pai, ele nos adotou. O pai, ele vem falando isso, mas quando ele fala dessa adoção, não é diferente. Quando eu quero que você entenda há uma diferença entre filho bastardo e filho adotado. Sabe quando alguém é adotado? A maioria das adoções são por pais que não conseguem ter filhos. E há pessoas que acham que quem adota um filho ama menos do que aquele que concebe. Não é verdade. Não é verdade, porque eu conheço filhos adotados. Tenho amigos que foram adotados, inclusive tem um amigo meu que veio aqui, eu convidei ele aqui, e ele ministrou aqui um dia, foi para casais, não estavam todos aqui, e ele é um filho adotado, alguns deles conhecem, e ele é uma bênção na vida dos pais dele, e os pais dele se orgulham demais dele. Então quando você é adotado, quando esse louvor fala que o pai nos adotou, é diferente de ser bastardo. Bastardo é um filho que não deixa de ser filho, mas é diferente de você ser adotado. E principalmente por o nosso pai. Então você é um filho. Ele vem dizendo aqui, não sois bastardos. Você é meu filho legítimo. Eu li só apenas até esse versículo, mas eu quero continuar lendo aqui o versículo de número 10. Pule por 10 aí, não vamos ler o 9 não, vamos ler o 10. Porque aqueles que na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas estes, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto
pacífico de justiça, exercitados por ela. Então, o que esse versículo vem dizendo? Olha, a princípio, essa correção aí parece algo ruim, que foi por isso que eu falei que eu fui rebelde com Deus mesmo, porque eu falei, Senhor, para com isso, Deus, eu não te conheço de ouvir falar não, eu conheço o Senhor de experiências, e por que eu estou passando por isso? E aí, eu meditando nessa palavra, para trazer hoje aqui para vocês, esse versículo aqui, acabou me convencendo. Aí eu entendi que parecia que para mim essa correção do Senhor era algo ruim, mas Ele veio dizendo no meu coração, depois vai ser algo melhor. Depois vai ser algo que vai te dar gozo, vai ser algo que vai te dar alegria, vai ser algo que vai te dar orgulho. Então essa luta que você está passando, essa dificuldade a qual você está enfrentando hoje, amanhã vai servir para que você diga, verdadeiramente, eu sou filho e não bastardo. Agora eu entendo porque que eu precisei passar por isso. Agora eu compreendo porque eu tive que chorar. Agora eu compreendo porque algumas pessoas tiveram que olhar para mim e parecer que eu estou perdendo. Ei, eu vi uma frase hoje, essa semana no Facebook, dizendo assim, deixa que eles pensem que você está perdendo. Fica em silêncio. Apenas deixe que eles pensem que você está perdendo. Isso é verdade. A gente às vezes se empolga demais, começa a falar demais as coisas que a gente quer, e quando a gente começa a falar, Satanás começa a ouvir e dizer, ela está planejando isso, ele está pensando em fazer isso, então deixa eu começar a atrapalhar aqui. Deixa as pessoas pensarem que você está perdendo, deixa elas acharem que você está por baixo. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei calado e as pessoas cochichando entre si, fazendo fofocas com o meu nome entre si, dizendo, opa, conseguimos ferrar com ele. Desculpa a palavra, mas é exatamente isso que as pessoas pensam. Consegui complicar a vida dele, inventamos aqui uma mentira e acreditaram. Deixa as pessoas acreditarem que a mentira que Satanás inventou com a tua vida, ela está fluindo contra você, que no momento certo, o Senhor Jesus se levantará com grande poder e glória, e vai mostrar-se presente na tua vida, porque é isso que Ele vem dizendo na palavra dEle, clama a mim, responder-te-ei. Deixa que as pessoas pensem, começa apenas a clamar desesperadamente, clama, busca, que no momento certo, o Senhor te exaltará. Não se preocupa, eu não sei a dificuldade que você está passando, eu sei da minha, que se eu fosse medir a olhos humanos, seria grande, eu até quero pedir desculpa aqui para a irmã Sandra, que na sexta-feira, irmã Sandra, eu ainda estava meio anestesiado dessa revolta, e nós estávamos aqui, eu cheguei aqui, eu queria orar, eu cheguei aqui, eu fiquei muito nervoso, porque já tinha acabado a oração, estou brincando, não fiquei nervoso não, eu cheguei, eu queria orar com eles, e sabe quando você teve um dia, em que você buscou corri atrás de tantas coisas, liguei para pessoas, e eu só ouvi as respostas contrárias, situações que eram totalmente opostas do que eu queria ouvir, e eu falei assim, olha, a gente está nas mãos do Senhor, e se Deus não fizer, falei desse jeito, não foi, irmã Sandra? Para mim, essa história de Deus é só balela. Eu falei, eu sou humano. E chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu estou em cima do altar, eu estou pregando um Deus, eu estou falando de um Deus que pode fazer e não está acontecendo nada. E aí o Senhor vai lá e enfia na mão na cara que nem um pai nervoso faz com um filho, aqui, presta atenção, lê isso aqui, lê isso que está escrito na minha palavra, mete o pé no freio aí, corre devagar. Eu falei, Deus, correr devagar, nunca vi correr devagar. Negócio é esse de correr devagar. Correr para mim é igual o Usain Bolt lá, que ganha todo mundo, chega na frente. Nem sempre vencer é chegar na frente.
Ei, vencer com Deus, as coisas do Senhor é totalmente contrária das coisas do mundo. Às vezes vencer é chegar por último. Às vezes vencer não é chegar com toda a energia, não. Às vezes vencer é chegar se arrastando. E a gente fica com essa bobagem de vence quem corre mais, vence quem é mais veloz. Não, vence quem não desiste. Vence quem não desanima no meio da caminhada. Vence quem sabe o que verdadeiramente está fazendo. Nós estamos correndo para um alvo, e esse alvo não interessa o momento que você vai alcançar ele, não interessa o momento que você vai acertar até ele, mas o importante é que você prossiga, o importante é que você nunca desanime. Eu falei, Deus me perdoa, Senhor, porque as irmãs estavam lá orando, Senhor, talvez já tivesse até orado por mim, e eu cheguei nervoso, brigando com o Senhor, e falando besteira que eu não podia falar. Me desculpa, Deus. E o Senhor me deu essa palavra. Eu falei, para que eu fui de novo me rebelar contra meu pai? Por que eu não fiquei caladinho, né? Mas a gente tem que, sabe por quê? Eu já falei isso aqui outro dia, e eu quero falar de novo para vocês. Não interessa se você é apenas uma pessoa que você senta nesse banco, ou se você tem um cargo, uma unção sobre a tua vida, se você é pastor, presbítero. Sabe o que muitas das pessoas abandonam a Jesus? Porque existe pessoas em cima do altar do Senhor, com o nome de pastor e dizendo, eu não vou me humilhar a isso porque eu sou pastor. Eu preciso passar uma imagem de que tudo que eu faço acontece, tudo que eu peço Deus responde. E aí, fala besteira muitas das vezes, e as pessoas se decepcionam. Não se escandalize porque eu fiquei revoltado. Eu sou humano. Eu sou humano. Eu erro. Não sou maior do que vocês em nada. Eu sempre me diminuo. Eu um dia fui repreendido por uma pessoa dizendo assim, não fale isso, você é pastor. Eu falei, não fale isso. Pastor não significa nada. Nós somos filhos de Deus. Pessoas que acham que porque ela é pastora, ela tem que, quando chegar na igreja, tem que ter uma cadeira acolchoada porque ela é pastor. Tem que ter uma água ali do lado dela porque ela é pastor. Não, eu sou igual a você. Muitas das vezes eu desanimo nas minhas lutas. Não é vergonha nenhuma eu chegar aqui e dizer para vocês, irmãos, eu estou precisando de uma oração. Porque a gente... Muitas das vezes as lutas elas vêm de uma maneira tão assim, mas aí a gente tem que entender que a palavra do Senhor vem dizendo assim, para que andem de dois em dois, para que se um caia o outro levante. E tem muitos caindo, muitos pastores caindo e não estão se levantando, sabe por quê? Porque eles não conseguem dizer e reconhecer que eles estão caídos. Então, queridos, eu não estou aqui hoje dizendo que eu estou caído, não, eu estou de pé. Estou de pé porque o Senhor, Ele é poderoso na sua palavra. Eu tive um momento de revolta, tive mesmo, falei mesmo, porque eu tenho esse direito, eu sou filho. Qual o filho que não chega para o pai e fala, isso mesmo, eu quero, e aí, não vai me dar não? O meu só falta, me dá isso aqui, ele fica nervoso e quer... filho é assim, quando quer uma coisa... Vai mesmo e chega tete a tete com Deus, falta isso. A gente fica colocando Deus como alguém inacessível. Vamos pedir para o santo fulano, porque eu não tenho como chegar até ele, ou então o apóstolo, não sei das quantas, que ele tem mais autoridade, tem mais intimidade, e Deus dizendo, cara, para de ser besta, eu estou aqui, eu sou teu pai, vem me pedir. E a gente não recebe por isso. Fica esperando os outros pedir pela gente. Chega para Deus hoje mesmo. Chega assim, Deus, eu ouvi do pastor lá, atrapalhado, mas ele falou, e eu entendi, eu compreendi. Ele disse que eu era filho, Deus. Então, se eu sou filho, eu quero. Deus me dá. Pede, filho. O Senhor, agora isso aqui é direcionado pelo Espírito de Deus, que eu vou falar para você. Pede ao Senhor
e pede para Ele também aquilo que eu ouvi. Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Pede para o Senhor colocar o Espírito Santo na tua vida, para que você peça com sabedoria. Sabe por que a gente às vezes não recebe? Porque a gente pede sem discernimento do que a gente está pedindo. Às vezes a gente pede loucuras, e qual pai que vai dar uma coisa que vai destruir o filho? Tem filho que pede umas coisas loucas. Eu vou dar um exemplo aqui, é até engraçado. Eu estava com um remédio com, ai meu Deus, loratadina. Estava com loratadina para rinite, e aí eu tomei, e o Mateus falou assim, ai, para que é esse remédio? Eu falei assim, filho, isso aqui é para o nariz do pai tá entupido. Aí ele começou, estou com meu nariz entupido, sabe, eu estou com o nariz entupido, eu preciso de um remédio desse aí. E às vezes a gente pede assim, sabia? A gente fica pedindo bobagens para Deus, e se Deus der, fala, se eu dou uma loratadina para ele, beleza, não ia matar, né? Mas, e se fosse outra coisa perigosa? Você já parou para pensar o que você tem pedido para Deus? Será que você não está querendo pedir para Deus aí um tarja preta, achando que vai resolver o teu problema? E Deus não está te dando porque sabe que vai te fazer mal? E ele começou, aí outro dia eu estava com um doutorzinho lá, para que serve isso aí? É que a gente é assim, né? Filho tudo que está na mão do pai, ele quer saber para que serve. E aí eu falei, filho, isso aqui é para dor nas costas. Ai, estou com uma dor nas costas. Gente, isso parece besteira, né? Mas você já parou para pensar que a gente faz isso com Deus? A gente fica pedindo umas coisas tão bestas para Deus, que se Deus desse, a gente se arrebentava. Então, querido, se Deus não te deu ainda, é porque você ainda não está amadurecido o suficiente. Você está que nem o Mateus, só querendo fazer charminho para o pai, para ficar perto dele. Então pede o Espírito Santo na tua vida, para que ele te dê discernimento. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu espero